Revisão de penas no direito penal interno. Vejam só que interessante. Aqui nós temos um grande tema do direito penal. No direito penal, tanto brasileiro como também no direito penal estrangeiro, discute-se o seguinte: será que o poder legislativo tem uma liberdade absoluta, uma liberdade de conformação normativa absoluta para fixar o mínimo e o máximo das penas cominadas aos crimes? Se o legislador estabelece, numa perspectiva abstrata, uma pena máxima absolutamente desproporcional em relação à gravidade do crime, o Poder Judiciário está obrigado a ter uma deferência absoluta a essa liberdade do legislador, ou o Poder Judiciário pode exercer um controle de constitucionalidade, e aqui no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, também um controle de convencionalidade para fazer afastar uma pena inconstitucional ou inconvencional por ser desproporcional. Uma pena desproporcional, conforme já veremos no entendimento da Corte Interamericana, pode se transformar numa pena cruel, vedada pelo artigo 5º da Convenção Americana. Essa é uma questão muito discutida, como eu disse, no direito penal brasileiro e no direito penal, eu diria, mundial. Recentemente, no julgamento do caso Manuela e outros contra El Salvador, a Corte Interamericana se deparou com o seguinte cenário. No Código Penal de El Salvador, havia o crime de infanticídio, com uma pena de prisão de 1 a 4 anos. A partir, porém, de um processo mais conservador em matéria de direitos sociais, reprodutivos e direitos das mulheres de um modo geral, houve grandes reformas no Código Penal e na legislação penal de El Salvador, impedindo, por exemplo, qualquer hipótese de aborto legal. E também afastando a possibilidade, digamos, desse homicídio atenuado, que diz respeito ao crime de infanticídio. Manuela foi presa, processada e condenada pelo crime de infanticídio. O infanticídio está previsto no nosso Código Penal, no artigo, farei a leitura rapidinho para vocês, no nosso Código Penal brasileiro, o infanticídio está no artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, e a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Ou seja, o legislador brasileiro, assim como o legislador de quase todos os países, compreende a particular relevância psicológica do estado puerperal e não trata este ato da mãe que, sob essa influência gravíssima do estado puerperal, um estado psicológico acentuado que mata o próprio filho, logo após o parto, o legislador brasileiro não considera como um homicídio. O legislador, porém, de El Salvador, passou a considerar o infanticídio como um crime de homicídio muito grave. Aquela pena que era de 1 a 4 anos se transformou numa pena de 30 a 50 anos. É a Manuela, que é deste caso contra a Corte Interamericana, pelo fato de supostamente ter praticado o crime de infanticídio, foi condenada a 30 anos de prisão. O caso chega à Corte Interamericana. E a Corte Interamericana, diferentemente de outros órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos, a exemplo do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ela possui uma estrutura de medidas de reparação mais específica. O Tribunal Europeu, diante das mais graves violações de direitos humanos, ele costuma parar na indenização pecuniária. Identificou uma violação gravíssima de direitos humanos, Estado indenize a vítima ou seus familiares. A Corte Interamericana não. A Corte Interamericana busca o que ela denomina de restituição integral, restitutio in integrum. Ela busca, na medida do possível, restituir à vítima a situação anterior à violação de direitos humanos. Neste caso, Manuela, lamentavelmente, não foi possível, porque Manuela faleceu enquanto estava cumprindo essa pena de 30 anos de prisão.
Mas a corte, quando vai decidir um caso contencioso, ela amplifica a decisão para que esse precedente tenha uma força expansiva. E por isso ela adota as chamadas medidas de não repetição, para que não haja, por exemplo, outras Manuelas, para que outras mulheres não sejam condenadas novamente a penas altíssimas pelo crime de infanticídio. E por isso a Corte Interamericana determinou ao Estado de El Salvador que revisasse, alterasse rapidamente a pena do infanticídio. Vejamos aqui na tela um trecho da decisão da Corte no caso Manuela e outros contra El Salvador. No presente caso, a Corte decidiu que a imposição da pena de 30 anos de prisão a Manuela por infanticídio teve como fundamento uma regulação que não leva em conta o estado particular das mulheres no período perinatal, o que é contrário à Convenção Americana. Portanto, a Corte considera que o Estado deve realizar, no prazo de 2 anos, uma reforma em sua legislação penal para compatibilizá-la com os parâmetros relativos à proporcionalidade das penas nesse tipo de caso. E vejam só a parte final, que interessante, porque imaginem só, a Corte Interamericana determina ao Estado de El Salvador aqui uma perspectiva de controle de convencionalidade aplicada ao poder legislativo, controle de convencionalidade, então, segundo a doutrina mais especializada, como uma diretriz para o poder legislativo. E consideremos, talvez, que o poder legislativo de El Salvador não queira cumprir a decisão da Corte Interamericana. Convenhamos que estamos diante de um cenário bem complicado. É possível obrigar o poder legislativo a aprovar uma lei? Não tem como fazer isso. Como que vamos obrigar, no Brasil, por exemplo, cada deputado ou senador a aprovar uma lei conforme desejamos, ainda que cumprindo uma decisão da Corte Interamericana? Por isso, na parte final dessa medida de reparação, a Corte Interamericana se antecipa a esse possível descumprimento pelo Poder Legislativo de El Salvador. E vamos lembrar que todos os órgãos e poderes do Estado estão obrigados a exercer o controle de convencionalidade, tanto que o Estado pode ser responsabilizado internacionalmente por condutas atribuídas ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e também ao Poder Legislativo. Por isso, no caso Manuela, a Corte disse o seguinte: enquanto o Poder Legislativo não adota essa alteração da sua disposição legislativa penal interna, ou ainda, se o Poder Legislativo recusar esse cumprimento, eu lembro a vocês, juízes e juízas, que vocês devem realizar o controle de convencionalidade e recusar a aplicação de leis penais inconvencionais. Vejamos então na parte final dessa medida de reparação. Enquanto não se realiza esta modificação, a Corte recorda que as autoridades estatais, e em particular os juízes, têm a obrigação de aplicar o controle de convencionalidade em suas decisões. Os juízes, portanto, de El Salvador, não podem simplesmente afirmar: eu devo aplicar o que foi decidido pelo Poder Legislativo. Não. A Corte Interamericana, intérprete máxima e última da Convenção Americana, já decidiu o caso apontando: essa pena abstrata fixada pelo legislador é inconvencional. Por isso, os juízes de El Salvador terão essa liberdade no caso concreto, em eventuais casos concretos para decidir, para que recusem a aplicação de lei penal inconvencional. Eles vão criar uma outra pena? Não sei qual será o método decisório. Um método decisório que já foi aprovado pelo STF. O STF, quando julgou uma ação direta de inconstitucionalidade ou um caso mais específico sobre o crime do artigo 273 do Código Penal, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, o STF se deparou com uma pena, já vejo para vocês, com uma pena de 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos, sendo que a pena originária era de 1 a 3 anos.
O STF, que vejam só, assim como o STF é mais deferente, respeita excessivamente essa margem de conformação do legislador e muito raramente corrige uma pena cominada em abstrato, neste caso específico, o STF decidiu por repristinar aquela pena cominada ao tipo penal na redação originária do Código Penal, que era uma pena de 1 a 3 anos. Quando ocorreu uma alteração no ano de 1998, essa pena foi elevada para de 10 a 15 anos. Por isso, o que um juiz de El Salvador poderia fazer seria também repristinar a pena anterior, o que é uma maneira de não substituir a atividade do legislador, mas sim repristinar um trabalho anterior do legislador e não criar uma pena nova no caso concreto, mas sim trabalhar com o mínimo e o máximo combinado em abstrato antes da alteração promovida pelo legislador.